Então, beleza, pessoal. Vamos continuar falando agora de quem é esse Vamos continuar falando agora de conjuntos de cardinalidades, em particular de conjuntos infinitos, tá? Beleza? Então, a gente vai começar considerando essa definição que está escrita aí no quadro, que é uma definição muito intuitiva. Todo mundo concorda? É uma definição muito razoável, né, digamos assim. A gente vai dizer que dois conjuntos são cardinalmente equivalentes se é possível estabelecer uma correspondência 1 a 1 entre eles, que é a ideia que está por trás, inclusive, daquela historinha do pastor de ovelhas, sobre a qual nós já falamos, beleza? Então, é uma história, é uma ideia muito intuitiva, assim, tranquilo? Tá? Dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos se eu posso ligar eles de tal maneira que não soa 1 a 1, de tal maneira que não sobra ninguém de um lado nem do outro, tá de boa? Certo? E aí o que é legal nisso é que a gente vai ver que quando a gente introduz o conceito de infinito na história, essa ideia que é muito intuitiva nos leva a conclusões surpreendentes. Beleza? Isso que eu acho muito legal quando isso acontece. Certo, pessoal? Tá? Bom, eu vou usar essa notação aqui para dizer conjuntos cardinalmente equivalentes. É uma notação que não é padrão, tá? Mas eu estou usando aí porque a gente vai falar muito sobre isso. Beleza? E o que a gente vai fazer aqui em seguida eu vou fazer a pergunta. A partir dessa definição de conjuntos cardinalmente equivalentes, a gente vai querer definir cardinalidade, tá? Vou falar mais sobre isso. Então, essa é toda a questão. A gente vai querer dizer o que é cardinalidade, pensando assim em cardinalidade como, entre aspas, a quantidade de elementos de um conjunto. Eu estou falando entre aspas, porque eu vou falar sobre cardinalidade tanto no caso finito como no caso infinito. Tá legal? Beleza? Antes disso, só fazer uma breve observação. Eu vou para esse toque agora, acho que eu esqueci. Enfim. Só fazer uma breve observação com relação ao que nós falamos na primeira parte da aula, tá? Que a gente vai usar muito essas ideias de injeção e sobrejeção. Por isso que eu falei, que eu quis falar sobre essas ideias, que a gente vai lidar muito com elas, né? E essa primeira parte da aula sobre funções foi bem assim, sobrevoo, tá? Sem entrar em detalhes, mas só para relembrar os principais pontos que estão lá mais detalhados no PowerPoint e nas notas de aula também, beleza, pessoal? Então vamos lá. Um teorema, na verdade. É o PowerPoint.
Beleza? Essas duas propriedades aí estão demonstradas. A demonstração delas é bem simples assim, e elas são demonstradas no PowerPoint, tranquilo? Então a ideia é a seguinte: se existe uma bijeção, tranquilo, então os dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos. Beleza? Agora eu vou ler o que está escrito aí de uma forma informal, com muitas aspas. Tranquilo? Então, o que tá dito ali é que se existe uma função injetiva, então a ideia é que o conjunto, que o domínio seja, entre aspas, menor que o contradomínio. Tá? Entre muitas aspas, porque quando entrar conjuntos infinitos, isso tudo não é tão simples assim. E se existe uma função sobrejetiva, então o domínio é maior que o contradomínio. Beleza? Tranquilo? Com nossos diagramas sagitais. Sagitais. É fácil. Eu sou de Sagitário. É isso. Porque eu sou Capricórnio. Aí dá pra gente perceber isso, tá legal? Então a ideia é, se existe uma função injetiva, vou colocar aqui, ó, bem careta, uma função injetiva que não é sobrejetiva, tá legal? Então, tem um subconjunto x' contido em y, tá, que é cardinalmente equivalente a x. A demonstração disso é basicamente só desconsiderar esse elemento, tá beleza? Tá? Então, isso tem a ver com uma coisa assim, que uma função injetiva, certo? Quando você tem uma função injetiva, essa ideia está relacionada com a ideia de injetar mesmo. Tá beleza? Injetar, que é colocar um conjunto dentro do outro, tá? Então, dentro do contradomínio, quando você tem uma função injetiva, dentro do contradomínio existe um subconjunto que tem a mesma cardinalidade do domínio. Beleza? Tranquilo? Ou seja, em outras palavras, se tem uma função injetiva de x em y, existe uma bijeção entre x e algum subconjunto de y. Tá de boa, pessoal, isso? Tá? Então, a ideia de função injetiva tem a ver com injetar, né? Que é enfiar um conjunto dentro do outro. E quando eu tenho uma função sobrejetiva, desenhar aqui uma sobrejetiva essa aí, uma sobrejetiva que não seja injetiva, tá legal? Tá? Então olha só, isso é menos imediato que o outro, mas eu posso pegar como eu tenho que para cada elemento do contradomínio chega alguém, tranquilo? Então eu posso fixar cada elemento do contradomínio, beleza? Então, esse aqui tem dois caras que chegam nele, concorda? Aí eu escolho um desses dois e desconsidero o outro. Aí esse aqui tem dois caras, vou até desenhar três aqui. Bom, esse aqui tem três caras que chegam nele, beleza? Aí eu escolho um só e desconsidero os outros, beleza? Com isso, eu consigo esse subconjunto aqui de x que está em bijeção com y. Concorda? Tranquilo? Então a ideia de função sobrejetiva tem a ver com a ideia de recobrir. Tá legal? Certo? Essa ideia de recobrir, o que eu quero dizer com isso? Que quando eu tenho uma função sobrejetiva, para cada elemento do contradomínio, tem pelo menos um elemento do domínio chegando nele, podendo ter mais. Então isso quer dizer que o domínio
é suficiente para recobrir o contradomínio, podendo sobrar ainda elementos. Ficou claro essa ideia de recobrir? Certo, pessoal? Então, isso aqui é um exercício que está resolvido ali, tá? Certo? É só uma coisa que a gente vai usar também mais para frente algumas vezes. Ficou claro e ficou intuitivo? Certo? Beleza? Tá? Então, em outras palavras, eu posso pensar que quando eu tenho função injetiva, o contradomínio tem que ser maior, entre muitas aspas, que a gente já vai problematizar isso, tá? O contradomínio tem que ser maior porque o domínio cabe dentro dele. Ficou claro isso? E quando eu tenho uma função sobrejetiva, o domínio tem que ser maior, porque o domínio é suficiente para cobrir inteiramente o contradomínio. De novo, maior entre muitas aspas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, bijeção tem a ver com os dois conjuntos terem a mesma quantidade de elementos. Injeção tem a ver com o conjunto de chegada ter mais elementos. E sobrejeção tem a ver com o conjunto de partida ter mais elementos. Beleza? Certo? Bijeção tem a ver com os dois conjuntos que estão ligados terem a mesma quantidade de elementos. Injeção tem a ver com o conjunto de chegada, o contradomínio ser maior. E sobrejeção tem a ver com o conjunto de saída, o domínio ser maior. Beleza, pessoal? Isso está bem intuitivo? É bom ter essas ideias assim, intuitivas, que agora elas vão ser desconstruídas, né? A gente vai desconstruir guardando a intuição, tá? Então tá de boa isso? Sim? Então, aí o que vai acontecer? Agora, quando entra conjuntos infinitos, isso tudo não é tão simples assim. Tá legal? Por quê? O que acontece com o conjunto infinito? Prestem atenção no que eu vou falar agora, que é a coisa mais importante da aula de hoje. É o seguinte: um conjunto infinito, isso que eu vou falar é a definição de conjunto infinito. Um conjunto infinito é aquele que tem o mesmo tamanho que um pedaço de si próprio, usando termos informais ainda, tá? Mas eu vou escrever a definição formal. Uma loucura, né? É, uma loucura. Exatamente, isso aí. Certo, pessoal? Fala aí. Direto, dois diretos. Não, eu estou dando um exemplo para ele, naturais. Isso, vamos ver esse exemplo. Isso é muito maneiro. É por isso que o filme está errado também, né? Hã? Por isso que o filme está errado, né? Já falar que eles têm infinitos maiores que os outros. Não, então, tem infinitos maiores que os outros, mas não do jeito que o filme fala. Da infinidade entre 1 e 2, não é isso que ele fala? O filme fala que dá o exemplo do 0 e 1 e 0 e 2. Isso. Só que esses não tem nada. Intervalo, 0 e 1, intervalo 0 e 2. Isso é muito tamanho. Entre 0 e 1 e 0 e 2 tem a mesma quantidade de elementos. Eu achei que era teoria de tudo. Não, eu já usei essa questão, né? Tinha só uns 14 anos. Eu acho até legal falar isso. Poderia pegar uns gatos. É porque esse filme, eu tenho uma categoria de coisas que são coisas que eu não suporto, mas eu não falo pra ninguém que eu não parecer uma pessoa insuportável. Porque comédia romântica tá nessa categoria. Enfim. Mas vamos lá. Viu? Eu não sou uma pessoa insuportável, por isso que eu não falo isso. Amiga, já tá ok. Vamos lá. Então, olha só, posso apagar? Vou apagar isso aqui, tá? Deixar essa definição. Aí,
Beleza? Então essa aí é a definição que a gente vai usar de conjuntos infinitos, tá? Como eu falei, um conjunto infinito é aquele que tem o mesmo tamanho que um pedaço de si próprio, tá? Ou, em termos mais formais, um conjunto é infinito se... esqueci um detalhe aqui importantíssimo, que é esse aqui. Se existe um subconjunto próprio dele, quer dizer, um subconjunto que não é igual ao próprio conjunto, não teria graça, né? Um subconjunto próprio, ou seja, um conjunto que está contido estritamente dentro do outro, beleza? E que seja cardinalmente equivalente ao outro. Tá beleza, pessoal? Certo? Então é isso que eu quero dizer. Tranquilo? Essa definição não é... Agora presta atenção, isso aí vai cair na prova. Essa definição não é a única maneira de construir conjuntos infinitos, de falar de conjuntos infinitos. Estava falando isso com o Michele ontem. Mas, não agora, depois eu quero falar por que eu opto por escrever a definição dessa forma, tá? Mas depois eu falo sobre isso. Vamos falar mais um pouco sobre essa definição. É uma opção minha mesmo começar a falar de infinitos dessa forma e não de outros possíveis, que eu vou falar mais tarde. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, o que essa definição quer dizer? Tá? Por exemplo, tem aí também no PowerPoint aquilo que já foi chamado de alguns paradoxos do infinito. Tá beleza? Certo? Não é o paradoxo, não, é exatamente isso aqui, tá? Certo? Quando tem dois conjuntos e você consegue estabelecer uma correspondência 1 a 1 entre, entre um conjunto e um subconjunto dele. Beleza? Tranquilo? Isso já foi considerado um paradoxo. Aí eu quero conversar também, que é bem importante, essa ideia de paradoxo, tá? O que quer dizer essa ideia de paradoxo? Beleza? Tranquilo? Então, como fazer essa correspondência sem uma cardinalidade? Sem ser a mesma cardinalidade, não. Quando tem uma correspondência, isso é a definição de cardinalidade. Quando tem a mesma correspondência, tem a mesma cardinalidade, entendeu? Certo? Essa é a definição. Agora, um conjunto é infinito se ele tem a mesma cardinalidade no conjunto próprio dele, um pedaço dele. Entendeu? Agora, um conjunto infinito pode ter um subconjunto dele que não tem a mesma cardinalidade, por reais e naturais. Entendeu? Nem todo subconjunto vai ter a mesma cardinalidade, mas quando existe um que tem. Mas calma, vamos chegar lá. Olha só, então, alguns paradoxos do infinito. Alguns são super legais, tá? Mas o primeiro, que é esse aqui, naturais e pares, tá? Tranquilo? Vou botar assim. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? Então eu posso botar que corresponde não sobra ninguém de um lado, não sobra ninguém do outro, e um está contido dentro do outro estritamente. Beleza? Posso falar também a ideia, que também não é muito mais difícil que isso, que é naturais e inteiros. Está claro essa ideia para todo mundo? Naturais e inteiros eu vou intercalando. Coloco o zero aqui em algum lugar, aí aqui eu vou botando os positivos e aqui eu vou botando os negativos. E assim eu consigo fazer uma correspondência 1 a 1 dos naturais e inteiros. Beleza? Tranquilo? Então é uma ideia parecida. Tá. Você acha que esse argumento é suficiente para o aluno da educação básica entender isso? Então, vamos falar sobre isso. Eu fiz uma oficina no projeto Arquimedes sobre infinitos e eu usei o exemplo de naturais pares. Eles gostaram muito, entendeu?
Que pra mim, honestamente, não é suficiente. Tipo assim, não é claro que, ainda que você consiga, tudo bem, partindo dessa definição, beleza. Mas olhando para aqueles exemplos ali, pra mim não é claro que aqueles dois conjuntos têm mesmo tamanho. Mas eles não necessariamente têm. Isso. É porque tem a mesma cardinalidade, é isso? Cardinalidade eles têm. Tamanho, quantidade. Aí, né? Não existe nada. Nós estamos escrevendo um artigo sobre isso. Eu acho que essa confusão é porque, tipo assim, a gente está tentando pensar em coisa de infinito com a mesma lógica que a gente usa para operar no infinito, sabe? E eu acho que esse é o problema. Então, essas coisas aí, tudo assim, entendeu? Tipo, tem que dar um salto, tem que pensar de outro jeito. E é difícil, né? Simples não. Especialmente para pensar, né? Isso, então, olha só, eu quero falar muito mais sobre isso, Cadu. Essa questão que você falou é o centro da discussão dessa parte de conjuntos infinitos. Bom, você já adiantou. Isso porque a gente vai falar muito sobre isso nessa aula, na aula que vem pelo menos, tá? Depende do quanto der pano para mão nessa discussão. Porque isso tem muito a ver com a ideia que eu falo de problematização. Tranquilo? Que a gente tem uma definição que responde essa pergunta. Tranquilo? Qual é a pergunta? Esses conjuntos aí têm a mesma cardinalidade? Têm o mesmo tamanho? O que é tamanho, né? Assim, mas, considerando a ideia de cardinalidade, eles são equivalentes. Tá? Eles são cardinalmente equivalentes. Tranquilo? Tá? Então a gente pode demonstrar formalmente que eles são cardinalmente equivalentes. Tá beleza? Certo? Só que essa resposta à pergunta, que é a demonstração, ela não esvazia o estranhamento da pergunta. Então acho que esse é o erro. É o erro nosso da maneira como a gente lida com matemática. Eu acho que isso vai nos frustrando, porque eu acho que a gente é formado dentro da matemática com uma expectativa de que as respostas anulem o estranhamento das perguntas. E elas não devem anular, entendeu? Então isso continua sendo estranho, não é porque tem uma demonstração que é menos estranho, certo? E nem esgota a pergunta no sentido de que outras respostas também são válidas. E a gente podia até pensar em formular, então, que um conjunto é infinito se ele é cardinalmente equivalente a outro menor que ele. Não é? Que eu posso dizer sim, que os pares, para mim é óbvio que os pares são menores do que o na prática. Caraca, gente, olha que confusão, entendeu? Mas o legal, como o Vitor falou, né? E a Bia agora falou também, essa questão de ser problematizar, mas por que é menor? Aí ela falou, tem os ímpares. Então isso já é um argumento, tem um elemento que não cabe no outro. Entendeu? Então, isso eu acho que é muito, muito importante, tá? Por quê? Porque eu acho que a maneira como a gente lida com a matemática, com o ensino de matemática, é uma maneira que ela produz recalque, na minha opinião. Ela reprime a gente. Porque a gente fica querendo suprimir essa sensação de estranheza, entendeu? A gente fica trabalhando com a ideia que se eu sei a demonstração está tudo resolvido. E eu sei a demonstração, eu não acho isso menos estranho, entendeu? Por isso que quando eu falo de problematização, eu falo que as perguntas têm um estatuto epistemológico independente das respostas. As respostas estão numa categoria epistemológica de pergunta em outra, não tem uma ligação entre elas. Fez sentido isso? Então, tipo assim, uma coisa é saber a resposta, outra coisa é se estranhar pela pergunta. Uma coisa não está relacionada com a outra. Assim. E na educação básica, eu não acho que é tão importante convencer os alunos que é verdade. Isso, entendeu? A gente vai querendo, não, você tem que acreditar nisso. Se você não acredita nisso, você é menos inteligente. Eu acho que é importante os alunos ficarem pensando nisso, a gente jogar, entendeu? É torcer pela liga, né? Para eu fiz a oficina também, primeiro, antes mesmo de mostrar isso, quando eu quis que eles discutissem. Então, eu até peguei um grupo de alunos e fiquei meio que juntando. Foi uma direção mesmo,
que é um grupo de 4 aqui, um grupo de 4 aqui, e juntei eles, e depois eu botei 5 e mostrei que não seria aditivo. Esse é o tipo principal? Não, foi aqui no projeto Arquimedes, que é aí a gente fazia as oficinas. Com alunos de município. Com alunos de município. Então, isso aí, se eles não entenderem, tipo assim, alguns vão entender, outros não, acho que não importa muito. O importante é isso aí. Aí eu fiz essa discussão, aí eu falei, não, entenderam? Como usei aquele exemplo do pastor, das ovelhas e as pedras, que aí era o mesmo exemplo, e aí eu mostrei dos naturais pares. E aí, assim, meio que induzia eles a falar assim, não, então não existem infinitos maiores que outros. Eu falei, não existem infinitos maiores que outros. Esse aqui é o básico, que a gente quer dizer que é carne continua. Então, a gente tem duas questões que a gente... Tem duas questões que a gente vai trabalhar aqui, né? Que são muito fodas, assim, só posso dar essa palavra. Que é... Uma é essa aí, né? Que o conjunto, segundo essa teoria, né? Um conjunto pode ter o mesmo tamanho que um pedaço de si próprio. E a outra coisa foda é que existem infinitos maiores do que outros. Que a gente não começou a falar sobre isso ainda, mas a gente vai falar já, tá? Mas acho que aí tá o meu questionamento, porque a gente leva sempre a matemática para o lado de que a matemática precisa fazer sentido. Né? E precisa ter respostas definitivas para as coisas. Exato. Então, uma das coisas que até quando a gente está dando aula, a gente questiona os alunos, isso é que está fazendo sentido para você? Você está entendendo? E às vezes assim, não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Mas acho que é correto o pensamento e tudo mais, mas nesse lugar de que não vai, o estranhamento vai continuar, né? Exatamente. Mas eu acho que é muito difícil para o aluno lidar com isso. Porque, pelo menos em matemática, não sei em outras disciplinas, porque em matemática ele está acostumado a ter respostas para as coisas. E que as coisas vão ser amarradas. Então eu vou entender aquilo ali, porque aquilo ali vai fazer sentido de alguma maneira. E aí nesse caso, mesmo você entendendo, pode continuar não fazendo sentido. Então eu acho que tem dois lados. Ou eles vão entrar com a mente e aí vai explodir a mente e tudo mais, ou isso vai gerar um afastamento. Nesse lugar. Mas esse cara, aquilo ali pra mim é muito bizarro, tipo, não faz sentido pra mim. E isso aí que eu tenho que assumir pra fazer uma prova. Ok. Mas eu não concordo e vou continuar num. Perfeito, mas esse afastamento eu acho que ele é provocado por uma frustração que vem de uma expectativa que a matemática o tempo todo é passada para os alunos assim, como uma coisa. Não, é só que eu acho que essa questão de fazer sentido novamente, voltando àquilo que a gente falou lá antes da função, né? A ideia de que tem que ter um sentido. E aqui a verdade é que eu acho que o mais legal dessa questão do infinito é que ele mostra ali um caso muito na nossa cara em que não existe um sentido único. Existem várias possibilidades de sentido que você vai construir aí. E que eu acho legal com o aluno a gente trabalhar isso. Então quando a gente diz, e o aluno diz assim, não, mas olha só, claro que os naturais são maiores. Eu não digo para o meu aluno de jeito nenhum, peraí, não é assim. Eu digo, sim, é verdade, você está certo. Por quê? E aí, tem um argumento, deve estar ótimo, mas agora vamos tentar olhar por outra perspectiva. E aí você vê que por outra perspectiva eles não são. Mas isso não significa, porque de fato a academia, gente, vocês vão olhar qualquer livro de análise, vocês vão encontrar, às vezes só está escrito em termos de cardinalidade, mas alguns se arriscam a dizer que eles têm o mesmo tamanho, ou a mesma quantidade de elementos, como se isso fosse uma verdade matemática. E isso é bom de ficar claro, não é verdade matemática, porque esses dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos. Porque Por isso que eu falei quantidade, quando eu falei entre aspas, tamanho entre aspas. Eles têm a mesma cardinalidade. E a cardinalidade, se você pensar, é um negócio que foi definido aí através de toda uma análise que não é da vivência do aluno da educação básica normalmente, definido desse jeito. Né? Então, beleza, se ele consegue também enxergar isso, é maravilhoso, eu acho. Eu acho muito legal de trabalhar. Mas sem a gente eliminar ou deslegitimar aquilo que ele vê como verdade, entende? Tem várias maneiras de você dar sentido e dar respostas diferentes. Então, eu acho que é esse cuidado. Eu acho que a questão não é mudar o sentido que ele dá. É tentar, junto com ele, produzir uma ampliação de sentidos, agregar outros. Outro dia eu assisti uma palestra do Sérgio Krakowski, que é um músico que é doutor em matemática também, ele fez doutorado em matemática no IMPA, e assim, um doutorado bem hard,
Então ele é um matemático hard e ele é um músico top também, assim, ele é sambista. Amém. Hã? Amém. Assim, ele toca, ele é bem legal. Ele foi nosso aluno aqui, depois fez doutorado no INPE. Outro dia eu assisti uma palestra dele e ele falou o seguinte, e assim, é legal, ele tem um lugar para falar isso porque ele sabe muito matemática, sabe muito música, entendeu? E aí ele falou o seguinte, que as pessoas às vezes falam que tem uma relação entre matemática e música, beleza? Mas as pessoas falam, eu sempre pensei isso sem ter fundamentação, porque eu não sei música, né, assim, só gosto de música, eu não sei teoria musical. E aí ele falou assim, as pessoas falam que essa relação entre matemática e música é quando fala assim, que a música usa a matemática, beleza? Que as coisas são, sei lá, fração, não sei o que, nem sei dizer direito, harmônico, essas coisas, que a música usa a matemática. E ele falou, eu acho que a relação não é essa, eu acho que a relação é que a música e a matemática, nenhuma das duas tem sentido intrínseco. Então, e a gente está acostumado a pensar isso sobre a música, mas não sobre a matemática, né? Assim, a música não tem que fazer sentido, né? Assim, é uma viagem lá que você faz. E ele falou, a matemática também não tem que fazer sentido. A matemática você vai falando coisas, vai pensando. Então a gente tem muito uma expectativa de que, mas não fazer sentido quer dizer o quê? Não ter um sentido único, entendeu? Porque a música é isso, para cada pessoa tem um sentido diferente, né? Então isso que eu falei, eu acho que a gente tem que entender tudo, a gente tem que ficar pensando sobre as coisas. E o sentido que eu estou falando eu acho que as respostas, demonstrações têm uma categoria de sentido, digamos assim, que é você entender os encadeamentos lógicos e tal. Isso é uma categoria epistemológica de sentido, é entender por que a demonstração é verdadeira ou falsa, por que a demonstração demonstra o enunciado que o enunciado teorema diz. Mas outra categoria de sentidos é o sentido das perguntas, que as demonstrações não esgotam. Então, quando a matemática não tem sentido intrínseco, é um pouco isso. Muito viagem nisso, mas... O negócio é que a gente passa batido por isso, normalmente. Isso, a gente quer saber a demonstração, beleza? É o contrário daquela ideia de que a matemática está em tudo, que as pessoas querem usar a matemática como a bula de Deus para entender o universo. Ele falou isso também, né? Que esse negócio da matemática está em tudo, não está. A matemática está na nossa cabeça, na cabeça de um, diferente da cabeça do outro. E esse negócio de entender, rapidinho, também outra analogia que eu faço, assim, para mim, a maneira como eu experiencio a matemática, eu gosto muito de cinema. Na verdade, eu quase fiz faculdade de cinema, né? Assim, eu gosto muito assim, de cinema. Mas eu odeio filme que você entende tudo. Para mim, eu gosto de filme que você acaba, você não entende direito o que aconteceu, tem várias interpretações. Eu não suporto que é tudo explicado. Isso aqui é porque, ou então no final tem um flashback, que vai, porque fulano fez isso porque. Para mim, o filme você tem que acabar meio assim. E a matemática também. Você gosta de Interestelar? Mais ou menos, assim, acho legal. Donnie Darko. Exatamente, Donnie Darko é bem assim, o que é isso? O que aconteceu, assim? Enfim, fala, pessoal. Fala essa questão do sentido, e para desenvolver da pesquisa do mestrado, eu texto do Arcade, de 84, que ele fala sobre uma coisa que ele chama de sentido símbolo, que seria a utilização da matemática, né, nessa busca pelo sentido. No caso, especificamente, está falando isso de álgebra. Só que, quando ele vai definir o que ele está falando como sentido símbolo, ele não usa o sentido no sentido, né, de significado, mas no sentido como os sentidos, a forma como a gente percebe as coisas. Sim, então ele fala que esse sentido que a gente tira da matemática não é um conhecimento, não é um saber, mas é uma percepção. E que esse sentido símbolo, então, seria a utilização das faculdades da matemática, que ele chama, que são essas ferramentas que a gente aprende, para perceber alguma coisa. E essa percepção não tem um valor verdade é só uma percepção, uma forma de ver. Exatamente. Ele dá vários exemplos disso acontecendo, que assim, foi uma coisa que me encantou muito, né? Eu já li esse texto há muito tempo atrás, porque ele vem de uma outra ideia que é o number sense, né? Isso, vem de outra ideia que é o number sense, exatamente. Qual que é esse? É o Arcade Symbol Sense, de 84. Eu tenho esse texto, porque tem... Eu tenho esse texto. É legal. Não
lembrava disso não, mas bacana. Mas enfim, vamos falar outro paradoxo, porque eu quero ainda falar sobre a ideia de paradoxo. O que a gente quer dizer com paradoxo? Então, olha só. Vou apagar esse aqui. E esses paradoxos infinitos são conhecidos há muito tempo, tá? Esses aí, alguns desses, eles estão... O livro do Galileu fala disso, de paradoxos do infinito. O livro que é importante, que é aquele sobre duas novas ciências, que é de um século aí, ele fala de paradoxos do infinito, né? Então, esses paradoxos são conhecidos há muito tempo. O próximo é esse do escrito nas estrelas, tá? Que é você pegar dois intervalos, vou botar assim, de comprimentos diferentes, tá legal? Certo? E você perguntar onde tem mais pontos. Beleza? Então isso já leva para o que a Michele falou. Quando a gente fala tamanho, o que quer dizer com tamanho? Né? Então, quando a gente trabalha com quantidades infinitos, a gente pode pensar sobre tamanho de maneiras diferentes. Então, tamanho pode ser o comprimento. Certo? Então, do ponto de vista do comprimento, da medida, certo? Da ideia de medida, esses dois, o de baixo é maior que o de cima. Mas do ponto de vista da cardinalidade, a gente vai demonstrar agora que eles são equivalentes. Beleza? Ainda tem uma outra ideia que é a ideia de tamanho na topologia, que aí tem a ver com densidade. Beleza? Que a gente vai ver que é uma outra ideia que a gente poderia associar a tamanho, que não é equivalente a nenhuma dessas duas. Beleza? Certo? Tranquilo? Então, como é que é a demonstração? Lembrando que para a gente, ser cardinalmente equivalente é isso aqui, tá? Quando a gente pergunta se dois conjuntos são cardinalmente equivalentes, nós temos que recorrer a isso aqui. Tá certo? Existe uma objeção entre eles. Então, se nós somos capazes de construir essa objeção, eles são cardinalmente equivalentes. Tá? Então, no caso, como a gente vai construir essa objeção? A gente liga as extremidades. Beleza? E encontra um ponto aqui onde essas retas se encontram aí. Beleza? Tranquilo? Aí, para cada ponto X que eu pegar aqui, eu posso ligar o ponto X ao ponto P e encontrar um ponto Y aqui, tá? Certo? Então, para cada ponto X, isso aqui é a definição da objeção, tá? Essa construção geométrica. Para cada ponto X, tem um ponto Y, certo? E reciprocamente, cada ponto que eu pegar aqui, vou chamar esse x1, y1. Se eu pegar um y2 aqui, se eu ligar, eu vou encontrar um x2 aqui. Beleza? Certo? Então, da mesma forma que eu fiz com os naturais e os pares, eu posso construir essa correspondência 1 a 1, que liga cada ponto de um segmento a um único ponto do outro segmento, beleza? De forma que não sobre nenhum ponto em nenhum dos dois lados. Então, esses dois segmentos têm a mesma, entre aspas, quantidade de elementos, segundo a ideia de cardinalidade. Fez sentido, pessoal, isso? Beleza? Acabou. Fez sentido daquela forma que eu falei. É um sentido... Não é o sentido de ter uma resposta única, mas é isso aí. Ah, então podem... É por isso que eu queria que essa aula fosse presencial. Entendeu? Porque eu acho que essa aula a gente tem que conversar muito, então podem falar aí. Beleza? É porque eu estava pensando no lugar onde o ponto P está. Ah, sim. Se à medida que a gente mexe... Mas seja qual for o lugar onde o ponto P está, sempre eu vou poder fazer essa construção, entendeu? Se você jogar mais para lá, você vai fazer meio interior. Ele vai estar mais para baixo, mais para cima. Mas por exemplo, se ele estiver um pouco para o lado, não existe um Y que passa sem passar por X? Não, se ele estiver como assim? Um pouco para Se lá. for mais para a direita, ele teria que passar por X, que está mais à esquerda, é isso que você tem que pensar. Mas você está limitando.
Não, não entendi. Porque o ponto B ele é achado com base nos segmentos. Tu desenha os segmentos. Não, é isso que eu tô falando. Aí depois tu constrói o ponto B tendo com base segmentos. Aí depois eles vão estar lá dentro. Você pode pensar também em duas circunferências, uma maior e outra menor. Se você pensar o raio da maior, sempre vai passar. Só não consegue achar se ele tiver do mesmo tamanho. Isso aí, você fala, curiosamente, se a coisa não funciona se ele tiver no mesmo tamanho. Se ele tiver no mesmo tamanho, só traçar. O P vai estar no infinito. Exatamente. Isso aí. Que é a geometria projetiva. Mas enfim. Mas mesmo que o segmento de baixo esteja deslocado, sim, na verdade eu posso pensar assim, eu posso posicionar esses segmentos, eu estou pensando o seguinte, eu posso trasladar esses segmentos. Então se eles não tivessem desenhado paralelamente, aí eu não vou conseguir fazer essa construção, tá? Mas eu posso transladar esses segmentos de forma que eles fiquem em posições paralelas. Eu só preciso que eles fiquem em posições paralelas. Se eles ficarem, independente da posição deles, se um for pequenininho ou se for enorme, eu sempre vou poder fazer essa construção, beleza? Ué, mas se eles não forem paralelos, por que não vai dar? Faz um desenho aí que não deu. Acho que se eles forem perpendiculares, não é problema. Se o intercepto está ao outro. Ah, não, tudo bem, se eles forem coincidindo. Se eles forem não paralelos. paralelos. Até dá também. Se talvez até coincidindo mesmo. Não, você pode não sei, fazer. estou pensando nisso agora, tá? Eu acho que não precisa não, viu? Ser paralelo. Eu acho que não precisa não. Ser paralelo, se eles estiverem assim, ok, né? Muda a construção, né? Mas dá pra fazer. Dá. Qualquer pessoa dá pra fazer. Então é uma construção diferente. Sim, na paralela é mais fácil. Eu gostei dessa pergunta aí, ver se encontra algum caso em que não funciona a construção. Tá. Então a conclusão é a seguinte, sendo paralelo sempre funciona. Aí eu tenho o exercício de geometria. Não sendo paralelo, tem algum caso que não funciona. A gente pensou perpendicular aqui. Se você pegar duas perpendiculares assim, esse ponto aqui seria... Você pode ter as retas que ligam as extremidades paralelas, entendeu? Se eles forem perpendiculares... Essas retas fazendo com x1 e y1, elas seriam assim, paralelas. Mas se eles... Só se eles Não, se eles forem assim, ó. Só se eles estiverem Não, mas se você perpendicular. para você ligar as extremidades, vai achar o ponto B da mesma forma. Vai, menos se eles... Assim, se eles tiverem o mesmo tamanho. Se tiver o mesmo tamanho, aí você não precisa dessa construção. Tira um pouquinho de link, eu acho que rola. Sim. Que essas retas vão se encontrar. É um exercício de geometria usando coisas... legal, eu gostei. Beleza, agora um outro paradoxo do infinito mais legal do que esse, assim, que é você pensar que aqui eu estou mostrando que dois segmentos de tamanhos, de comprimentos diferentes têm a mesma cardinalidade, tá? Mas, agora eu posso fazer a pergunta assim, quem tem cardinalidade maior, um segmento limitado ou uma reta? O que vocês acham? Tem a mesma. Beleza? Um segmento, aqui eu estou pegando dois segmentos de comprimentos diferentes, mas um segmento ou uma reta. Porque se você continuar expandindo a reta, você vai conseguir fazer a construção de qualquer forma. Mas a construção mais precisa, porque aí você, assim, expandindo, você sempre está pegando segmentos. Mas a construção mais precisa é enrolar um segmento num círculo, tá? Beleza? E aí tem um problema topológico, dependendo do segmento, se é aberto ou fechado, não? O segmento eu vou considerar aberto, porque senão vai sobrar um ponto. Mas aí melhor ainda, porque você vai mostrar que o segmento tem um ponto que sobra no segmento, não na reta. Beleza? Eu vou considerar o segmento, eu vou pensar o seguinte. Porque eu estou trabalhando aqui com, na verdade, a contraposição entre a ideia de comprimento e de cardinalidade, tá? Beleza? Então eu vou pegar um segmento, isso aqui tem desenhado também no PowerPoint, tá? Então eu vou pegar um segmento, beleza? E vou pegar uma reta, tranquilo? Tá? E aí eu vou pensar no seguinte, eu posso desenhar, eu marco um ponto aqui na reta, beleza? E eu posso desenhar tangenciando essa reta
uma circunferência cujo perímetro seja igual ao comprimento disso aqui, desse segmento, beleza? Faz de conta que é uma circunferência. Aí eu marco o ponto N, que está aqui na perpendicular. Tá legal? Beleza, pessoal? Certo? Aí pronto, a construção é essa. Aí eu vou pegar um ponto qualquer nessa circunferência. Tranquilo? Beleza? Eu vou chamar esse ponto de x1. Aí eu ligo esse ponto N ao ponto x1 e eu vou encontrar um ponto y1. Da mesma forma, se eu pegar um ponto qualquer y2 na reta, eu ligo ao ponto N, ele vai interceptar a circunferência no ponto x2. Tá? Então isso estabelece uma bijeção, como o Michele falou, entre os pontos da reta e os pontos da circunferência, menos esse aqui. Porque esse próprio N vai ser paralelo, né? Vai ser o ponto. Então esse N é o ponto do infinito, na verdade. Beleza, pessoal? Então com isso eu demonstro que a reta, como conjunto de pontos, tem a mesma cardinalidade de um segmento ou da circunferência. Beleza, pessoal? Ou de um segmento menos um ponto. Se vocês a circunferência realmente é muito curioso, porque você precisaria colocar um ponto a mais na reta para não caber tudo assim. Isso, é isso aí. Você sabe que esses dias eu escutei uma, assim, só que eu lembrei, você já escutava um samba chamado Do Ponto de Vista? De quem? Do ponto de vista do ponto, o círculo é infinito. Tem esse verso lá, do ponto de vista do... Não sei, eu escutei muito bom. Do ponto de vista do cego, buzina é farol. E aí tem um monte de coisas legais assim, né, que vai ver. Mas tem essa matemática. O círculo é infinito. Agora eu vou falar um mais legal. Lembrando que a aula acaba 5h30, tá? Essa construção também tem, sabe? Não é do slide? Tem um desenho no slide. Mas eu acho que tem um. Eu acho que tem um geográfico. Essa construção do círculo projeção estereográfica. Mas é equivalente àquela da esfera também. Isso, exatamente. Beleza, pessoal? Da esfera com plano também eu posso fazer isso. Que sobe um ponto. Sobe um ponto na esfera. Beleza? Mesma coisa. Um plano, põe uma esfera tangenciando, posso fazer isso. Tranquilo? Mas eles não têm a mesma cardinalidade. Tem. Mesmo que continue faltando? Porque aí é outra demonstração. Porque o segmento e o segmento menos um ponto também tem a mesma cardinalidade entre si, entendeu? Aí é outra coisa, assim, sempre que eu pego o conjunto finito e tiro um ponto, você não diminui a cardinalidade. Mas daí faz em etapas, né? A gente compara N com N menos um ponto, fazendo só um deslocamento, faz uma bijeção entre N e N. N com zero e N sem zero. Faz uma bijeção. Exato. E aí o resto você consegue botar juntinho. Aí é o hotel de Hilbert, né, que eu vou falar em seguida. Mas antes disso, aí já vou voltar nisso, Matheus. Olha só. Mas agora eu quero falar outro exemplo mais foda que não está no PowerPoint, tá? Que é o seguinte. Quem vocês acham que tem uma cardinalidade maior? Um segmento ou um quadrado? Um quadrado preenchido, tá? Um quadrado no interior dele. Com o interior. Quem vocês acham que tem cardinalidade maior? Você pode repetir isso? Olha só. É o dos racionais também. É um segmento.
É isso aqui que eu estou falando, um segmento com quadrado. Mas a borda conta não. Conta, nós tem que tanto faz. E aí? Eu vou mostrar para vocês que eles têm a mesma cardinalidade. Viu? Então, na verdade, uma consequência disso é o seguinte, que R tem a mesma cardinalidade de R2. E na verdade, todos os RNs têm a mesma cardinalidade. Isso lança uma outra pergunta que é foda também. Se todos os RNs têm a mesma cardinalidade, então será que tem alguém que tem uma cardinalidade maior do que isso? Quem é esse cara? Vamos responder isso também. Todo mundo ouviu essa pergunta? Eu vou demonstrar isso aqui, uma consequência. Vou demonstrar não, porque a demonstração não tem alguns detalhezinhos que tem que ser. Eu vou falar a ideia da demonstração, tá? Mas, como consequência disso aqui, eu posso demonstrar também que isso tem a mesma cardinalidade de um cubo. E, na verdade, de forma geral, todos os RNs têm a mesma cardinalidade. Beleza? E aí, se isso é verdade, então, será que tem alguém com cardinalidade maior do que todos os RNs? E se sim, quem é essa pessoa? Entendeu? Tudo isso nós vamos falar sobre isso ainda nessa disciplina, semana que vem. Beleza, pessoal? Então, então, para essa demonstração, ela se baseia no seguinte: eu vou botar esse segmento aqui, faz de conta que ele é um intervalo 0,1 na reta. Eu posso, sem perda de generalidade, considerar que o comprimento dele é 1, tá beleza? Não muda a unidade. E vou considerar que esse quadrado também tem lado 1, então eu vou colocar esse quadrado no R2, tá? Aqui 0, 1. Então, cada ponto desse quadrado é um par ordenado. Tá legal? O quê? É que eu fui mostrar uma última minha intuição do porquê poderia ser igual. Aí eu dei o exemplo dos pares ordenados com os naturais, né? Os pares ordenados com coordenadas naturais e os naturais, né? Tu pode botar aquela diagonal assim. Legal, pronto. É exatamente essa? Não é exatamente isso. Não, vai cagar. Olha só, vamos lá. Veja bem, eu vou pegar um ponto aqui dentro desse segmento 0,1. Então, esse aqui é um ponto A, que eu vou pegar aqui. Então, se ele está no segmento 0,1, ele tem representação decimal 0,1, A2, A3. Beleza? Tranquilo? Então, qual é o detalhe que a gente tem que arrumar formalmente? É porque tem pontos tem números reais com representação decimal dupla, tá? Que são as dízimas periódicas terminando em 9. Então, na verdade, tem que fazer um pequeno ajuste nessa definição, que a gente exclui esses números, depois inclui eles de novo no final, que é um detalhe técnico, tá? Mas vamos provisoriamente esquecer isso e, enfim, vamos ver como é, tá? Então, eu vou pegar a representação decimal desse número, beleza? Tranquilo? Aí eu vou separar, vou escrever mais um aqui. Eu posso considerar, sem perda de generalidade, que essa representação decimal é infinita, tá? Porque se ela não for infinita, eu penso que a partir de um ponto é todo mundo zero. Se você excluir esses todo mundo zero, fica só com a representação infinita, você tem unicidade. Aí você nem precisa se preocupar com aqueles outros lá. Você pode considerar que vai usar, escrever todo mundo com a representação infinita. Isso. Mas eu tenho que pelo menos argumentar isso, né? Isso que eu estou falando. Tem que... É isso. Beleza, pessoal? Certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, olhar para essa representação decimal aqui e vou pegar só as casas decimais de ordem ímpar. Então a primeira, a terceira, a quinta, e com isso eu vou escrever 0, A1, A3, A5 e assim por diante. E vou fazer a mesma coisa com as pares. Beleza?
Tranquilo, pessoal? Certo? Esse número aqui eu chamo de x e esse número aqui eu vou chamar de y. Tranquilo? E com isso aqui eu formo um par ordenado x, y que pertencerá a esse quadrado. Porque esse número aqui está entre 0 e 1 e esse número aqui está entre 0 e 1. Então o par ordenado x, y assim formado está dentro desse quadrado. Todo mundo concorda? Beleza, pessoal? Hã? Agora falta a volta. Então, a volta é só fazer o contrário. Eu pego um par ordenado aqui dentro. Tá? Então, a volta. Eu pego um par ordenado aqui dentro. Como esse par ordenado está aqui dentro, então, tanto x como y estão entre 0 e 1. Então, o x, quem é? É um cara na forma 0, x1, x2, x3. E o y é um cara na forma 0, y1, y2, y3. Aí eu vou formar um novo número juntando esses aqui. Então eu vou botar 0, x1, y1, x2, y2, x3, y3 e assim por diante. Beleza? Esse número eu chamo de A. Esse número A é o número que está nesse segmento. Beleza? Então, para cada número no segmento, eu associo um único par ordenado. E para cada par ordenado, eu associo um único número no segmento. Isso é uma objeção. Acabou. Só não entendi uma coisa. Ali você fez o quê? Você multiplicou? Não, eu intercalei mesmo. Só intercalou? Entendeu? Quer dizer, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vou escrever aqui. Fala um número aí. 818, beleza? Aí eu vou formar x igual a 0,88, y igual a 0,1. Então, esse número 0,818, ele está associado a esse par ordenado, entendeu? Beleza? Agora fala o par ordenado. Como é que eu reconstruo o número? Eu vou intercalando as coordenadas dele, entendeu? Então, para cada número eu construo um único par ordenado. Para cada par ordenado eu construo um único número, fazendo essa ressalva dos números que tem dupla representação decimal que a Michelle falou. Ali a gente dividiu os pares em ímpares e pares, né? E tem duas dimensões. E se fosse em 3, como é que a gente fazia isso? Aí a gente fazia módulo 3. Entendeu? 3 em 3. Entendeu? Isso. Eu faria assim, por isso que é muito RS, que vai. Beleza? Você lembra daquela história da compartilhando? Não. Ah, eu não lembro. Você Você consegue? Eu não lembro mais como é. Mas tem isso, um ovo de fractais que preenche o quadrado. Você consegue então pegar e esticar o seu segmento na reta e preencher o quadrado inteiro. Você vai quebrando. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu? O importante disso aí é o seguinte: eu estou estabelecendo uma objeção, todo mundo percebe? Por quê? Porque para cada ponto no segmento eu associo um único ponto no plano, e para cada ponto no plano eu associo um único número no segmento. Então é uma objeção que está bem definida e é uma objeção. Beleza, pessoal? Tranquilo? Certo? Bom, alguma pergunta sobre isso aí? Tá. Então, olha só. O outro exemplo que eu estava falando. Outra coisa que o Matheus falou que é importante. Repara, eu posso também construir uma função, uma outra função que é assim. Que é como se fosse não. É a projeção. Tá legal? Então eu vou considerar para cada ponto no quadrado a projeção dele sobre o segmento, beleza?
Tranquilo? Essa função aqui, obviamente, não é uma objeção, porque ela não é injetiva. Para cada ponto aqui tem infinitos projetados nele, exatamente. Mas veja bem, o fato de não ter uma função que não seja objetiva não quer dizer que não tenha outra que seja. Então, isso não demonstra que eles não são cardinalmente equivalentes. Beleza? Apenas essa função não serve para demonstrar isso. Então, essa função não é uma objeção, mas existe outra função que é uma objeção, entendeu? Beleza? Eu acho que essa função aí parece até contínua, essa que você falou, né? Se os pontos estiverem muito pertinhos. Aqui. Olha só, se os pontos estiverem muito pertinhos, significa que eles vão ter muitas casas iguais. Então, dois pontos muito pertinhos vão ser levados em vários ordenados que também vão estar muito pertinhos. Então, uma ordem de grandeza diferente, mas acho que não é contínua. Mas não pode ser, porque eles não são homeomorfos, esses conjuntos. Entendeu? Mas... Eles não são topologicamente equivalentes. Sim, mas tem uma questão aí, pensa. Vamos pensar. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Assim, dá a impressão que pertinho vai pertinho. Sim. Vamos pensar sobre isso. Mas não pode ser ou a ida ou a volta, não é contínua, né? Assim, não, Mas legal, vamos demonstrar que essa função não é contínua. Fazer esse exercício. Que ela parece ser mesmo. Assim. Mas enfim, bom, o outro exemplo é o que é bem conhecido também, é o Hotel de Hilbert, tá? E o contexto histórico do... Aí eu quero falar essa coisa de paradoxos, tranquilo? Então, por que isso era chamado paradoxo? Beleza? Porque, por muito tempo, por causa desses paradoxos, o infinito não era aceito como um conceito matemático. Tá legal? Certo? Porque ele levava a conclusões bizarras, assim. Conclusões que pareciam ser contra a lógica. Beleza? Tranquilo, pessoal? Ser contra a lógica, não. Ser contra o bom senso, digamos assim. Beleza, pessoal? Certo? E por esse motivo, quando o Cantor, também no começo do século XX, formulou a sua teoria de números transfinitos, sobre a qual nós vamos falar um pouco a partir da aula que vem, aquilo teve muita dificuldade de ser aceito. Beleza? Tranquilo? Porque isso levava a conclusões que eram contra o bom senso. Tá? Então, de vez em quando, na história da matemática, acontecem essas resistências, né? Assim, as pessoas ficam querendo, isso de novo tem a ver com aquela coisa que o Sérgio Krakowski falou, a matemática não precisa fazer sentido, né? As pessoas ficam querendo acorrentar a matemática ao bom senso. Então, de vez em quando na história da matemática, o bom senso tem que se expandir um pouco para aceitar, mesma coisa com números negativos, né? Que a gente vai falar sobre isso, né? A aceitação dos números negativos como números demandaram um alargamento daquilo que se entende por número. Beleza? Tá? Então, por muito tempo na história da matemática, o uso da palavra paradoxo significava que o conceito de infinito estava proibido de ser pensado como um conceito legitimamente matemático, porque os conceitos legitimamente matemáticos precisavam ter esse compromisso com o bom senso. Beleza? Tá? Então, quando o Cantor formulou a teoria de números transfinitos, para essa teoria ser aceita como uma teoria matemática, foi necessário haver um rompimento do bom senso. Beleza? Tá? Então, a palavra paradoxo tem a ver com isso. Hoje, dentro dessa teoria, isso não é mais um paradoxo. Por outro lado, aquilo que eu estava falando com o Cadu agora há pouco. Isso também não quer dizer que a gente precisa reprimir o nosso estranhamento. Nós devemos preservar esse estranhamento. Beleza, pessoal? Bom, e aí o Hotel de Hilbert, né,
essa história que o Hilbert usou supostamente esse exemplo numa palestra. Eu também, essas histórias a gente tem que duvidar um pouco, porque são meio romantizadas. Mas a história que se conta é que ele usou esse exemplo numa palestra para defender a teoria, essa ideia de conjunto infinito, etc. E como é que é a ideia do hotel? Todo mundo sabe a ideia do hotel de Hilbert? Ou não? Eu tenho trauma. Você tem trauma? Eu trauma no hotel de Hilbert. Por quê? Lá na escola a gente tem uma oficina. Serviço ruim, né? E aí tem um vídeo no YouTube muito bom explicando sobre o hotel de Hilbert. Você passou por isso também, né? Muitas vezes. Projeto M3. É isso mesmo. Aí a gente passa esse vídeo. Cara, é uma perturbação. Porque eles dão soluções que parece que o que o cara está falando para os clientes é realmente algo insuportável. Porque trazendo para a realidade, é insuportável você o tempo inteiro trocar de quarto. E ele ficou falando, professor, não é só pegar a galera que está chegando de ônibus e colocar no final da fila? Então, não tem final. Não tem final, exatamente. Mas aí toda hora é a mesma coisa. Então, todo mundo já viu esse vídeo? Sim, esse vídeo era super legal. Assim, o jeito que eles falam, cara, não tem problema. Porra, que saco! Então, esse é o exemplo. Mas ainda bem que é uma coisa infinita. Eu acho super legal a atuação deles. É muito bom. Beleza, pessoal? Então, esse exemplo aí do Hotel Hilbert, aí tem várias. Nesse vídeo ele fala várias versões da história do Hotel de Hilbert. A mais simples dela é aquela: o hotel está lotado, chega um cliente novo, aí ele muda cada hóspede para o quarto N+1. A outra é que chegam infinitos hóspedes, aí é a abjeção entre os naturais e os pares. E a outra é que chegam infinitos ônibus com infinitas pessoas em cada ônibus. Aí tem várias soluções possíveis, mas ele faz pelas potências dos números primos, né? Assim, ele põe o primeiro 2 elevado a n, depois 3 elevado a n. Como existem infinitos números primos, isso vai dar certo. Mas, obviamente, tem outras soluções possíveis. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Alguém não viu esse vídeo, não sabe do que eu estou falando? Tá de boa? Certo? Então, esse é outro exemplo, que é um exemplo clássico. Tá? Bom, e aí, mais algumas coisas, tem 20 minutos ainda, algumas coisas para terminar a aula de hoje, que é o seguinte: uma outra coisa que eu acho legal, e eu acho legal para fazer na escola, e aí tem aí no slide alguns exemplos disso, que é a ideia de infinito número muito grande, que é o que a Michelle estava falando. Infinito não é uma quantidade. Da mesma forma que os conjuntos finitos, a gente pode pensar em quantidade. Por isso que a gente fala que infinito não é um número. Beleza? Tranquilo? A gente vai falar aqui desse conceito matemático proposto pelo Cantor, que é número transfinido. Mas quando ele fala de número transfinido, não é número. Ele usa a palavra número, mas não é número no mesmo sentido que os números dos conjuntos numéricos. Ele usa a palavra número para dizer algo que representa um cardinal, tá? Uma cardinalidade, beleza? Tá? Mas nesse sentido, o infinito não é um número. Por quê? Porque os conjuntos infinitos não respeitam as mesmas propriedades dos conjuntos finitos. A começar pela sua definição, né? Assim, o que é um conjunto infinito? É aquele que tem o mesmo tamanho, entre aspas, que um pedaço de si próprio. Ou, em outras palavras, é aquele que eu tiro um pedaço e ele continua no mesmo tamanho. Como o Hotel de Hilbert mostra isso, né? Beleza? Ou eu posso pegar os naturais, tiro os pares e ele continua no mesmo tamanho. Beleza? Tranquilo? Certo? Então, isso mostra que o infinito não é um número. Porque um número, se eu subtrair alguém, por maior que esse número seja, o resultado da subtração é diferente do número original. E o infinito não. Beleza? Certo? Infinito menos 1 é infinito.
É o mesmo infinito inicial, que era aquilo que eu estava falando com o Mateus. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo isso? Tá? E aí eu acho bacana fazer essa discussão sobre números muito grandes na escola, tá? Porque eu acho legal discutir ordem de grandeza, que eu acho que é uma coisa que é pouco discutida. Em muitos sentidos, né? Assim, na escola, eu acho que a gente deveria discutir isso muito, muito mais. Isso tem a ver, desde lá do Fundamental 1, a gente estimular estratégias mentais, assim, não é bem cálculo mental que eu estou falando, mas é você ter uma expectativa para o resultado de uma conta, beleza? Antes de fazer a conta, você fala não sei quanto, 1.500 não sei o que lá, vezes 328. Quanto vai dar mais ou menos o resultado dessa conta? E a gente trabalha sempre com o algoritmo, né? Com o procedimento para fazer a conta, beleza? E a gente trabalha muito com a percepção, isso tem a ver com number sense, né? Com a percepção dos números, assim, no sentido da estimativa, beleza? E eu acho que isso é uma coisa lá desde o Fundamental 1, que a gente precisa trabalhar, certo? E depois em vários momentos, até o ensino médio, né? Isso vai ter a ver depois com uma coisa que eu adoro falar sobre isso, acho que eu não vou falar agora, que é logaritmo, né? Porque logaritmo tem a ver com ordem de grandeza. Você estava falando de estimativa, eu estava pensando nisso. Logaritmo? Essa ideia. Exatamente. Porque o que é o logaritmo do número? É a ordem de grandeza dele em relação à base, é o expoente. O que é um número? Por exemplo, a gente trabalha, mesma coisa, repara a analogia que com a educação básica, com o Fundamental 1, vamos dizer. A gente aprende a fazer multiplicação e divisão de uma maneira operacional, mas a gente discute pouco uma expectativa ou a ideia de fazer estimativas dos resultados, beleza? Certo? Aí chega no ensino médio, a gente discute exponencial ou logaritmo. Aí a gente aprende procedimentos, né? Equação, logaritmo, negócio chato pra caramba. E a gente não discute as ideias. Por exemplo, se eu falo que o logaritmo decimal de um número é 3, alguma coisa, o que eu posso dizer sobre esse número? Eu sei quantos logaritmos ele tem, beleza? Se ele é 3, alguma coisa, esse número está entre 1.000 e 10.000. Concorda? Porque o logaritmo dele é maior que 3 e menor que 4. Isso significa que o número é maior que 10 elevado a 3 e menor que 10 elevado a 4. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, aí tem aquela coisa de escalas logarítmicas, que se tiver análise 2 eu falo muito disso, tá? Que é quando é que é conveniente usar escalas logarítmicas, por que tem escalas de como é que é? De terremoto. Isso, Richter. pH, exatamente. É porque você trabalha com grandezas cuja ordem de grandeza varia muito. Então são grandezas que eu vou trabalhar desde 0, alguma coisa até 1 milhão. Então, em vez de trabalhar com a grandeza em si, você olha para a ordem de grandeza. Isso é o logaritmo. Tá? Então, essa ideia, eu estou falando isso só para dizer que essa ideia de ordem de grandeza ela deveria atravessar a educação básica toda. E a gente não tem nenhuma... Não, só dizer que a gente não tem o hábito de discutir essa educação básica. Então, eu queria falar duas coisas. Né? Primeiro, que as próprias regras, quando a gente trabalha, o que eu falo também com meus alunos de CEDES, quando a gente trabalha com essa ideia da ordem de grandeza, aquela, por que o log de A vezes B é o log de A, mas log de B? Eu falo, quando você multiplica um número que tem 3 zeros com outro que tem 50 zeros dá, todo mundo sabe, ninguém acha isso estranho. Isso. E aí, agora, do ponto de vista social, que é uma coisa, isso me incomoda muito, né? Porque você fala, vamos dar um exemplo de problemas com logaritmo, né? Porque na época das navegações, caraca, não faz sentido esse contexto hoje em dia. Mas aí, na medida que os logaritmos ficam presos nessas coisas e perdem todo o sentido, né, para uma discussão que tem um mínimo de interesse, a gente para de desenvolver a possibilidade do cidadão mesmo pensar em ordem de grandeza. E quando você não pensa, você
gosta, se é razoável, se não é, se faz sentido que alguém seja bilionário ou não. Nada disso. As pessoas não têm nenhuma noção do que significa 1 bilhão, 1 trilhão. Não, quero você ver o quão absurdo deveria ser moralmente inaceitável alguém ser bilionário. Olha, quando eu digo às pessoas, eu começo por números, porque eu não tenho, assim, eu sou totalmente perdida com números mesmo. Mas eu acho que isso é uma coisa que deveria ter sido desenvolvida com a gente na escola, e a escola está fazendo o contrário, ela está justamente botando coisas para você não olhar para essa questão, que é a questão que vai te dar poder de discutir politicamente. Exatamente, isso aí. Então, tem várias coisas que você pode fazer na escola que são totalmente acessíveis e que trabalham nisso, que a Michelle falou. Assim. Eu sempre lembro que uma vez eu vi um negócio na televisão que era uma reportagem sobre insetos. E aí o repórter na rua perguntando para as pessoas assim, quantos insetos você acha que tem no planeta? E as pessoas falavam assim, 1 milhão. Tipo assim, tem quantos bilhões de pessoas? Tem 7 bilhões. 7 bilhões de insetos, 10 elevado a... Tipo, é não sei quantos milhões de insetos para cada ser humano que existe. 10 milhões de insetos para cada ser humano? É uma coisa desse tipo. Para cada humano tem não sei quantos milhões de insetos. Então, porque às vezes 1 milhão que é tipo isso, número muito grande, é tudo a mesma coisa, né? Assim. Então, uma conta, aí tem várias contas que a gente pode fazer que são legais, tá? Uma conta que a gente pode fazer, que não vou fazer agora, mas assim, é bem tranquila, é 1 milhão de segundos é quantos minutos? São 1 milhão de segundos? Eu fiz a oficina disso também. São 11 dias. 1 milhão de segundos. E 1 bilhão de segundos. São 32 anos. Isso. Pronto. Isso já mostra. Esse tipo de conta eu acho muito legal. Vou trabalhar com a ideia de número muito grande. Aí tem coisas que são... Isso é uma conta objetiva que você faz. Aí tem várias estimativas que pode fazer. Tipo, existem mais estrelas na galáxia ou grão de areia na Terra. Né? Aí você pode... tem que dar uma ideia assim, que meio que... muito louca. Eu nunca fui muito boa na área de humanas. Eu sempre gostei, tirando a redação em português, que eu sempre gostei, mas história, geografia, nos artes. Quando é que a geografia, vamos dizer assim, me pegou? Foi quando o professor, até hoje, disse assim, nessa loja, sabe o American Way of Life, aquela ideia que não sei o quê? Vou contar uma coisa para vocês. Não tem recurso suficiente no planeta para que todo mundo tenha o American Way of Life. Ou seja, essa ideia de que vamos nos desenvolver até tal ponto, isso é matematicamente possível. Aí eu respeito isso, isso é muito legal. E agora tem essa contagem que o pessoal fala todo ano, né? Quando é que esgota o recurso do planeta. Que é agora, e é sempre no meio do ano, tipo julho. Exato. Que você gastou Está sempre tudo. gastando. E aí você tá, a partir disso você está consumindo. Enfim, mas então essa atividade de números, eu gosto da astronomia, né? Então tem várias de astronomia que são legais. Você faz, por exemplo, aí tem um monte, tanto de tempo também, né? Tem aquela de que você bota, tem uma que você bota assim, a história do universo como se fosse um ano. Aí tipo assim, a vida na Terra surgiu dia não sei quanto, aí o Homo sapiens surgiu nos últimos segundos do dia 31 de dezembro. Outra que você tenta fazer o sistema solar em escala. Aí você não os planetas rochosos, né, próximos do Sol, fica tudo colado assim, e Plutão fica longe pra caramba, não sei o quê. Mesmo Netuno. Mesmo Netuno e Urano, é longe pra caramba, assim, né? Esse negócio de escala de tipo, a volta que a Terra faz no Sol é elíptica, mas pô, numa escala de uma maquete porque a órbita, aí tem outros sistemas, por exemplo, os cometas, né? Tem órbita muito excêntrica, né? Que eles são uma elipse muito comprida. Os planetas do sistema solar têm órbita pouco excêntrica, a órbita da Terra é muito parecida com... Tanto que as estações, é muito próximo de um círculo. As estações não é por isso que está mais perto, mas não é por causa da inclinação do eixo da Terra.
Mas enfim, aí nisso tem várias coisas que são legais de fazer na escola, e aí a partir disso trabalhar com essa contraposição entre infinito e número muito grande, que infinito não é um número muito grande. Infinito é outra categoria de coisa, não é número, né? Porque um número muito grande é aquilo que eu falei agora há pouco. Por maior que o número seja, quando você tira um pedaço, ele diminui. Infinito, você pode tirar um pedaço e ele não diminui. Então, tipo, 10 elevado a 100, né, que é o número chamado de Google, né? 10 elevado a 100 é um número muito grande. Outra conta que a gente pode fazer, 10 elevado a 100 essa conta também é razoavelmente fácil, tá? 10 elevado a 100 é uma quantidade maior do que o número de segundos transcorridos no universo desde que o universo existe, né? Considerando a teoria do Big Bang, né? 10 elevado a 100. 10 elevado a 100. Acho que essa conta está no PowerPoint. 10 elevado a 100, né? Considerando que o universo surgiu aproximadamente há 14 bilhões de anos, você conta quantos segundos tem em 14 bilhões de anos, que é muito menos do que 10 elevado a 100. Beleza? Mas 10 elevado a 100, por enorme que seja, 10 elevado a 100 é diferente de 10 elevado a 100 menos 1. Certo? E infinito é muito menor. As quantidades de segundos. Está olhando o PowerPoint aí? Então, mas essa conta dá para fazer, é só ir multiplicando. Então, só que 10 elevado a 100 menos 1 é diferente de 10 elevado a 100. Infinito menos 1 é igual ao infinito. Então, infinito é uma coisa que você tira um pedaço e esse pedaço que você tirou é realmente irrelevante para o que ficou. Beleza? Então, essas ideias eu acho que são bacanas. E, beleza, pessoal? Tranquilo? Aí tem várias assim, viagens que são legais que a gente pode falar. Bom, e aí só para terminar a aula de hoje, eu quero retomar uma coisa que eu falei logo depois do intervalo, que é essa definição aqui. Por que eu começo com essa definição aqui? E isso é uma opção, tá? E agora eu quero justificar essa opção. Isso vai cair na prova, tá? Não é para vocês concordarem com essa justificativa, não. É só para... Eu quero justificar, porque isso é uma opção, tá? Porque isso aqui, veja bem, uma coisa estranha sobre essa opção é o seguinte, que a gente vai ver, a gente vai continuar falando sobre isso semana que vem, é que eu defino o conjunto infinito, beleza? Primeiro que eu vou definir o conjunto finito, certo? Na verdade, eu estou definindo, essa definição ela continua assim. Um conjunto é finito se não é infinito, beleza? Certo? Então isso é muito estranho, certo? Existe uma outra possibilidade de falar sobre isso que é mais, vamos dizer, natural, que é definir conjunto finito primeiro, certo? Que aí é outra forma, outra definição, que na aula que vem eu falo mais sobre isso, e definir conjunto infinito como aquele que não é finito. Essa outra forma pode parecer mais natural, assim, porque finito é uma coisa mais próxima da gente. Então pode parecer mais natural definir conjunto finito e definir como infinito aquilo que não é finito. Mas a minha opção por fazer dessa forma é exatamente porque essa forma é menos natural, porque eu quero já provocar estranhamento, beleza? Mais especificamente, o que eu quero dizer com isso é que a propriedade relevante sobre os conjuntos infinitos é exatamente essa. Quer dizer, o que eu quero colocar no centro da discussão é que existem conjuntos com essa propriedade bizarra de ter o mesmo tamanho, entre aspas, que um pedaço de si próprios.
Então eu quero começar a discussão já apresentando essa propriedade. Eu não quero suavizar essa propriedade, eu quero provocar um salto mesmo, beleza? Uma descontinuidade na discussão mesmo. Então, por isso a minha opção é essa. A minha opção é começar com uma definição que já joga na nossa cara essa questão que provoca esse estranhamento, beleza? A outra opção é isso aqui surgiria de uma forma mais suave, eu não quero isso. Beleza? E aí, quem quer falar alguma coisa? O que vocês acham disso? Vou botar na prova, fale sobre isso. O que vocês acharam, então, dessa... Deu certo, provocou? A conclusão que eu chego é que, assim, para se avançar nessa produção de sentido do infinito, é que no final das contas é que a gente acaba tendo que abandonar a noção de tamanho. A própria noção de tamanho ela deixa de fazer sentido quando você está no infinito. Se a pessoa tem dinheiro infinito, ela não precisa economizar. Eu ia de Uber até no banheiro, assim. Eu acho que é meio isso, assim. Sim. Mas é bem legal. Existiu, sabe? Quando você está tão grande, você consegue dimensionar nele. Não tem tamanho, esquece se tamanho. você já vê 1 bilhão, que é uma coisa que a gente consegue ver em muitas coisas do nosso corpo, já é uma coisa ordinariamente gigantesca. Imagina um Google, por exemplo, que é 10 elevado a 100. E o bilhão é 10 elevado a 9. Só que eu acho que é difícil a gente tipo assim, abandonar a noção de tamanho. Porque as coisas circundam a nossa cabeça o tempo todo com relação a essas coisas. Tamanho, quantidade, cardinalidade, infinito, essas coisas. Porque, por exemplo, se você... aquela demonstração dos dois segmentos, menor e maior, tem tamanho envolvido, mas tem infinito também. Aí fica complicado, né? Às vezes as coisas se misturam. Sim, é isso aí. Pô, tamanho, quantidade e cardinalidade, as 3 coisas separadas. Beleza. Então, é por isso mesmo que eu faço essa opção. Porque eu acho que essa opção ela provoca mais esse tipo de discussão que a gente está tendo agora, do que a outra. Entendeu? Uma coisa que eu acho legal também é o seguinte, esse tipo de estranhamento, nesse caso da questão que aparece muito, em alguns outros casos aparece menos, mas tem vários pontos na matemática que para um ou para outro, até pontos diferentes, geram algum estranhamento. E o que eu acho legal da matemática problematizada é que você assume que isso é importante e mais do que isso, né, Vitor? Até que a gente tem que falar também, que a gente percebe como que isso pode ser usado, vamos dizer assim, para o mal ou para o bem. Né? E enquanto você tenta fazer de conta que isso não existe, muitas vezes isso é usado para o mal, nesse sentido, você oprime algum, como você falou, meus alunos ficam se sentindo o quê? Vão ficar se sentindo que são burros, sei lá, que não conseguem entender isso. Quando na verdade não, na verdade ele exatamente essa confusão das ideias é que é o lance que a gente tem que explorar para produzir interesse, produzir essa surpresa boa, essa questão do nossa, olha só, que não tinha pensado nisso, mas não para oprimir a dúvida. Exatamente. Então é isso, pessoal. Valeu.